aberto uma espécie de zíper e aparece uma figura humana bastante comprida. O auge dessa experiência foi quando eu vi que essa esfera se alongava pelo quarto e vi uma figura imperceptível, uma figura que para mim não era somente uma luz. Eu já via um contorno de uma cabeça, eu via ombros, via braços, via o corpo inteiro. Tanto Cláudia como Hector receberam mensagens de indivíduos diferentes que deveriam ser transmitidas. De que se tratam esses supostos contatos? O que diziam essas mensagens? O compromisso começa conosco. Será possível uma grande mudança, que é o que eles realmente querem que aconteça na espécie humana. Simplesmente o que esses seres extraterrestres desejam é viver em harmonia conosco. Isso é tudo. Quando tive o primeiro diálogo com aquele ser que apareceu, ele me deu uma informação e me comenta que são as pessoas que vieram do sistema de Andrômeda, dessa galáxia que está no sistema de Andrômeda. E ele me dizia que, na verdade, a origem dessa comunicação com a humanidade sempre aconteceu, que eles observam essa humanidade, que somos um projeto, que fazemos parte da realidade deles e que sempre estiveram presentes. Na verdade, nossa história humana faz parte deles. Cláudia e Hector decidiram que era melhor não conversar esse assunto com ninguém. Assim como muitas pessoas que vivem experiências semelhantes, eles acreditavam que revelar esse tipo de incidentes podia afetar sua imagem diante do resto da sociedade. As supostas experiências de contato que Cláudia e Hector viveram se repetiram ao longo dos anos. E foi aí que iniciou-se toda uma experiência de vida e começou toda uma história através deste encontro e através desses diálogos eu pude começar uma comunicação que continua até hoje. Depois que Hector e Cláudia se conheceram, as experiências começaram a ser cada vez mais intensas e constantes. E eles foram capazes de conservar evidências desses supostos encontros. No momento que vemos as fotografias desses seres luminosos que já estão em contato praticamente com essa luminosidade em uma fotografia, é quando dizemos: bom, na verdade acredito que alguma coisa importante está acontecendo nesse caso, onde esses contatados mencionam que não é só tirar uma fotografia e ver o que sai nela, e sim que há uma manifestação bem em frente a eles. Começam a tirar fotos e estão aparecendo em sequência, como se manifestam, como se movem esses objetos luminosos. Objetos luminosos para mim, para eles são seres de luz. Acreditamos que virão acontecimentos que despertarão a raça humana. É só uma questão de tempo, não é nada mais para nós do que uma questão de tempo. A maior parte dos contatados garante que são visitados por seres de outros planetas que deixam mensagens dirigidas para toda a humanidade. De que se tratam? Como interpretá-las? Não é mais a clássica história dos anos 40, 50, 60, até chegar a 2000 dos contatados, que temos que cuidar dos bosques, que temos que cuidar dos animaizinhos, que devemos ser melhores como pessoa. Não. Pelo menos nesse caso, a experiência deles, conhecida no México como seres de luz, é que a grande mensagem desses seres extraterrestres é: comprometam-se com vocês mesmos. E que agora estão usando essa informação para dividi-la com o público, com as pessoas que estão interessadas em suas experiências. E essas experiências nos remetem a que deve haver ou deve existir, de parte do ser humano, um compromisso, mas com nós mesmos. Em qualquer parte que olhamos e começamos a ver o fenômeno, eles, como costumamos dizer, estão aumentando. A cada dia existirão mais e mais e mais, até que seja um contato iminente. Nos dias de hoje, muitos investigadores usam a experiência dos contatados como uma maneira de compreender melhor o fenômeno OVNI. O que se esconde por trás dessas histórias? Em Penha de Huayca, a 45 quilômetros de Bogotá, a capital da Colômbia, há séculos é um lugar de denúncias constantes sobre luzes estranhas. Muitas testemunhas garantem terem sido contatadas. É um lugar considerado pelos espanhóis, antigamente, os conquistadores que vinham para cá, como o Morro das Luzinhas Dançantes. Realmente estamos em um território que ainda temos essas energias dos muiscas, ainda temos essas energias
onde se acreditavam nos deuses, onde acontecem fatos que não podemos afirmar certo e cientificamente o que acontece em nosso território. Conseguimos gravar objetos voadores não identificados em contatos imediatos de 1º, 2º e 3º e 4º grau nessa região, onde, aparentemente, muitos camponeses garantem ter visto os tripulantes das naves. Tivemos avistamentos de alguns objetos que não conhecemos, até na linguagem dos Muiscas. Inclusive, aparecem esculpidos alguns objetos nas pedras. Sabemos que aproximadamente no ano de 1542 apareceram os primeiros OVNIs, ou as primeiras luzes. Um grupo de investigadores de OVNI passará a noite diante da montanha e utilizará técnicas não convencionais para tentar compreender o fenômeno. Vamos detectar que tipo de entidade ou que tipo de energia existe aqui e por que saem da montanha. Se há alguma presença, pode fazer contato conosco? Em Penha de Roica, as luzes vêm acompanhando a paisagem celeste há centenas de anos. Histórias de moradores, lendas e até o nome de certos lugares comprovariam esses eventos. Essa paisagem única será o cenário do qual um grupo de investigadores realizará uma vigília, aplicando métodos inovadores, e tentarão estabelecer contato com seres de outros planetas. Vamos a um lugar que é um portal, trouxemos nossos equipamentos, câmeras de vídeo, trouxemos telescópios e uma série de instrumentos para poder captar as imagens dos OVNIs que saem desse morro. Com a chegada da noite, os investigadores se preparam para começar sua vigília. Eles não tiram os olhos dos equipamentos que emitem sons na presença de qualquer coisa. Vamos detectar que tipo de entidade ou que tipo de energia existe aqui e por que saem do morro. Aqui temos um ghoster, que é para nos comunicarmos desde o espírito elemental a uma energia elevada como são os alienígenas. Temos aqui a caixa espectral. Começa a captar os sons dessas energias que começam a se materializar. Se há alguma presença, pode fazer contato conosco? Vamos perguntar novamente e dessa vez com muito cuidado. Tá bom. Responda, por favor. Isso? Você é de procedência extraterrestre? Precisamos de uma manifestação no céu. Podemos tirar fotos. Vamos ver se aparece. E o Jairo, ou Jairito, é o que tira fotos aqui? Aqui é o Jairo. Eu vou tirar umas fotos e queria que estivesse presente para fazer um vídeo ou uma foto, quer em grupo ou quer sozinho. Sozinho. Sozinho? Pode mostrar? A coordenada. Em que lugar é possível? À direita. Enquanto Jairo se retira para tirar a suposta fotografia, o resto do equipamento fica no lugar. Estava em cima. Tirei uma foto e aqui está a parte em que estava em cima. E eu disse, por favor, desça para tirar a foto. E que não se apresente com um aspecto físico. Sim, e sim, se apresenta como um aspecto de energia. Aqui ainda está escuro, mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que está bem aqui. Os investigadores não permitiram que as câmeras os acompanhassem para registrar o momento da fotografia. Portanto, não há como saber se o que aconteceu naquele momento foi verdade. Nem é possível definir se a tecnologia não captou interferências de outro tipo. Porém, os avistamentos de luzes em Roica são uma constante. Qual é a verdade? Só resta o testemunho dos presentes, os quais estão convencidos de que o contato foi estabelecido. Os casos de contatados foram uma complexidade extra na hora de estudá-los, já que poucas vezes se apresentam mais provas que testemunhos dos que presenciaram semelhante fenômeno. Como saber se são verdadeiros? O que há por trás desses casos? São perturbações psicológicas? Alucinações? Como se explicam os casos onde vários testemunhos viram o mesmo?
A missão, por exemplo, dos grupos ufológicos, na maioria das vezes, é comprovar o fenômeno, né? Esses grupos ufológicos da linha técnico-científica, comprovar o fenômeno. Isso já, como eu disse, já está comprovado. Para as pessoas que afirmam que isso é apenas uma crença e que os únicos que viram e os únicos que acreditam em alienígenas são fazendeiros do interior do país, ou loucos, ou que são teoria da conspiração, não é verdade. Muitas pessoas afirmam que os presidentes viram OVNIs e os primeiros ministros se interessaram. Pessoas do mais alto escalão, tanto militares quanto governantes, são interessados em OVNIs. Porém, o fato de agências como a NASA admitirem que existem fenômenos OVNI equivale dizer que existe vida fora da Terra e que somos visitados? Que evidências provam essa afirmação? Não estamos sozinhos no universo. Na verdade, temos companhia agora. Talvez haja conexões entre nós e os extraterrestres há muitos e muitos anos. E baseado nas pessoas que conheci, que conhecem o assunto, e pessoas do Pentágono, até um general que encontrei na casa dele, e fui lá, e ele me falou, vamos tomar um uísque? E depois disse, você tem 2 horas, não anote nem grave, ou eu negarei absolutamente tudo, e pergunte o que quiser. E ele confirmou 100% que as abduções são reais, como eu sempre pensei que fossem. São muitos os que acreditam que o fenômeno das abduções é real e que é conhecido pelas mais altas esferas do poder, que o mantêm em segredo. Baseados nessa premissa, todos os dias, centenas de ufólogos do mundo inteiro procuram encontrar a evidência para provar que existe vida em outros planetas e que somos visitados. E os contatados poderiam ser uma peça-chave em sua busca. Quem está fazendo o contato final? Quem está buscando o contato? É a linha técnico-científica ou é os nossos místicos, os nossos holísticos, os nossos filósofos do assunto? É essa área cujo qual a gente tem tratado ela de uma forma muito errada. E eu acho que nós precisamos observar mais essas pessoas que a gente chama de contactados, né? Porque eles fazem o contato em massa. Eles não fazem, não é uma pessoa ou 2, são 3, são 4, um grupo de 5 pessoas. Estão contactando sim, e a gente tem as provas para isso. Para muitos investigadores do fenômeno OVNI, as histórias de contatados são tão antigas como as crenças religiosas. A diferença entre o passado e o nosso presente é que costumávamos ser passageiros daquelas carruagens e hoje nós nos tornamos os seus cocheiros. As histórias sobre casos onde pessoas afirmam terem visto ou mantido contato com seres de outros planetas são um desafio para nossas crenças mais comuns. Apesar de provarem que muitas são falsas, poucos testemunhos conseguem sobreviver. Qual é a verdade por trás dessas histórias? Os incidentes OVNI são denunciados quase diariamente, despertando o interesse dos estados, a comunidade científica e a população. É hora de continuarmos atrás deles, procurando novas evidências que nos permitam compreender o que há por trás dessas histórias.